Boa noite, amada Igreja do Senhor. Quantos estão felizes por estar mais uma noite na casa de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Aqueles que estarão nos assistindo pela internet, o Senhor vos abençoe em nome de Jesus com tudo que será realizado neste lugar. Deus já se manifestou de maneira tremenda e poderosa, amém? Através da oração, dos louvores, e nós cremos que o Senhor continuará a boa obra em nome de Jesus. Peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em Êxodo 3. Eu peço essa leitura com o pastor Afrânio. Êxodo 3, 6. Do 6 ao 10. Perdão, pastor. Do 6 ao 10. Em seguida, ele vai orar para nos abençoar. Amém. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Te bendizemos, Deus vivo, glorioso, majestoso, magnífico, pela tua gloriosa presença entre nós, por te amarmos e adorarmos acima de todas as coisas, pois estamos também reunidos aqui, congregados como irmãos amados, amando-nos uns aos outros. Já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos recepcionar essa palavra, vinda do teu trono, já posta no coração da tua serva presbítera Andresa Guerra, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, culto das mulheres, o tema o guarda de Israel. E Deus quer avivar, Deus deseja avivar em nossos corações que Ele continua sendo o guarda de Israel. É Ele quem guarda a nossa casa, é Ele quem guarda a nossa família, é Ele quem guarda a sua igreja, é Ele quem guarda a promessa, amém? Significado de guarda, ação ou efeito de guardar, proteger, preservar, cercar, cuidar e zelar. Quem aqui é Israel de Deus? Amém. Nós somos os notáveis. Glória a Deus, povo separado para o Senhor, Israel de Deus. E você crê nesta noite que Deus está guardando a sua casa? Você crê que Ele está guardando a sua família, os seus filhos? Que os seus filhos são herança do Senhor? Amém. Ele acampa ao nosso redor os seus anjos para nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo mal. Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Você crê nisso? Eu sei que você crê. Mas eu estou perguntando para que o inferno ouça e saiba que nós temos um Deus que cuida de nós e que nós cremos e confiamos nesse Deus e que Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Passará, irmãos, o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão, porque Deus é fiel, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e será para todo sempre. Aqui onde o pastor já leu, nós vemos que o povo de Israel, eles viviam um tempo difícil, um tempo de opressão.
viviam debaixo de jugo de escravidão, afligidos para que parassem de multiplicar, de crescer, de avançar. Mas a palavra de Deus fala que quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Glória a Deus, porque nada pode impedir o povo de Deus de parar de crescer. Nada pode nos impedir de avançar, de multiplicar na presença do Senhor. As adversidades não podem impedir o povo de Deus de avançar, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Eita Deus! Se nós temos um Deus que é todo poderoso, que luta por nós, quem será contra o povo de Deus? Não há quem possa se levantar contra o braço forte do Senhor. Isaías 40, 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus. E com as mulheres daquela época, qual era a estratégia? Elas não podem conceber. Elas não podem dar à luz. Logo, não poderiam gerar. A ordem era: matem os meninos, todas as crianças que nascerem do sexo masculino deveriam morrer. Mas no lugar da morte, Deus gerou vida, porque Ele é fiel. Ele deu graça naquele lugar, e nós conhecemos a história. Cifrá e Puá, instrumentos usados por Deus. E no tempo de calamidade, de perseguição, nasceu Moisés, aquele que seria um instrumento de libertação para o povo de Israel, como já leu o nosso pastor. E Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. Havia ali um propósito, um chamado, e todos nós, irmãos, temos um propósito, amém? Todos nós temos um chamado, e junto com esse propósito, uma promessa, uma terra que mana leite e mel, livramento, salvação e libertação para o povo de Israel, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Em Êxodo 2, um capítulo anterior, no 24 e 25, diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua aflição. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, igreja. Acaso tendo ele prometido não o fará? Ou tendo ele falado não cumprirá? Esse Deus é fiel com a sua noiva. Esse Deus é fiel. Você tem uma aliança com o Senhor? Amém. Ele também tem uma aliança contigo. E desse tempo aqui que nós vimos, há alguma semelhança para os dias de hoje? Amém. As opressões do Egito, os levantes do inimigo contra a identidade dos nossos filhos, contra as crianças, contra a nossa fé. O inimigo se levanta para calar a adoração do povo de Deus, mas nada e ninguém jamais poderá calar a voz de um adorador. Amém? Se você é adorador, e eu creio que você é, o inferno jamais, escute bem, igreja, o que Deus te fala essa noite, o inferno jamais vai poder se levantar para calar a tua adoração. Aleluia! Porque Deus é fiel.
Glória a Deus! Para roubar a primazia. Mas este lugar é um lugar ocupado pelo Senhor. A primazia dos nossos corações é um lugar que só Ele pode ocupar. Os ensinos de demônios tentando deturpar a verdade genuína. Quanto nós temos visto isso, irmãos, nesses últimos dias. Mas a verdade sempre irá prevalecer contra esses ensinos, vícios, mentiras e enganos entrando nos lares. Muitos se deixando levar por espíritos enganadores têm caído em laço de morte. Mas na nossa casa não. Amém? Na nossa casa não, porque na nossa casa, irmãos, há uma promessa de vida eterna. E na nossa casa nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Na nossa casa haverá livramento, libertação e salvação, porque Deus é fiel. Aleluia! Salmos 91, do 9 ao 16. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrá-lo-ei e eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Escute, irmãos. Deus não está falando que não vamos passar por dias difíceis. Deus não está falando que não vamos passar por angústias. Mas Ele diz, na sua angústia, eu estarei, glória a Deus, eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, Ele está cuidando da nossa casa, amém? Ele está cuidando da nossa casa. Por mais que algumas vezes pareça difícil, em outras até impossível, creia, o que é impossível para o homem, para Deus não é, porque para Deus, irmãos, tudo é possível. Para o nosso Deus não há impossível. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Aleluia! Glória a Deus! Aqui há mulheres de Deus. Amém. Aqui há mulheres de Deus, atalaias do Senhor, mulheres de oração. Mulheres que têm se levantado verdadeiramente como guerreiras. Eu estou me referindo às mulheres porque hoje é o culto das mulheres, mas eu creio que aqui também há homens de Deus, homens atalaias, homens guerreiros, homens de oração que têm se levantado pela sua casa. Vivemos dias trabalhosos, mas não cesse de clamar. Não deixe o inimigo cessar a tua adoração, o teu clamor diante da presença do Senhor, porque a promessa para a tua casa está de pé. Continue na brecha, continue na brecha. Passamos por momentos de adversidade, sim, passamos. E muitas vezes podemos nos sentir tristes, podemos nos sentir abatidos, desanimados e até sobrecarregados. Mas aí nós nos lembramos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E nós precisamos avançar, precisamos nos levantar e avançar
na presença do Senhor, independente do momento que estejamos passando, nós podemos confiar e descansar em seu amor. O que o pastor já leu, eu vou repetir apenas o 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E nós conhecemos a história, como Deus, de maneira tremenda e poderosa, com mão forte, resgatou aquele povo com milagres, prodígios e maravilhas. E ali, diante de todas aquelas pragas, o povo de Israel estava guardado. O povo de Israel estava protegido pelo guarda de Israel. O povo de Israel estava seguro nas mãos do Senhor. E para que nós tenhamos um entendimento mais profundo do que Deus quer falar conosco esta noite, eu irei falar da 10ª praga. Nós vamos ler Êxodo. A pastora está ali em cima. A senhora tem como ler, minha pastora? Tem? Êxodo 11, do 1 ao 7. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, a toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse um favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto à Mó, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Até 11 é? 7, pastor. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Glória a Deus, esse Deus é fiel. Te prepara, igreja. Te prepara para o teu milagre, amém? Aqui ele disse, como a pastora já leu, peça aos seus vizinhos as vasilhas. Te prepara, porque ele iria libertar o povo. E Deus te diz esta noite, te prepara para o teu milagre. Porque nada do que Deus te deu ficará para trás, amém? Nada do que Deus te deu ficará para trás. O teu trabalho, o teu labor não ficará no Egito, amém? Porque Deus é fiel. Crê no Senhor Jesus, aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. O nosso clamor, a nossa adoração está subindo. O nosso coração diante da presença do Senhor, rendido e humilhado, está subindo. E Ele agirá de maneira tremenda e poderosa, porque Ele é Deus e tudo o Senhor pode fazer. Não há nada impossível para o nosso Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E como declarou Jó, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você crê que Deus faz distinção entre o justo e o injusto? Entre o que serve e o que não serve a Deus? O sol e a chuva são para justos e injustos, irmãos, mas a sombra do Altíssimo é para aqueles que escolheram fazer dele a sua morada. A promessa da salvação é para quem é filho,
É para quem decidiu estar na sua presença. O selo da promessa, irmãos, é para nós, para você que está aqui hoje, cultuando e adorando o Senhor. Amém? Deus é fiel. Malaquias 3, do 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus faz distinção do seu povo. Ele cuida de você. Ele se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com a sua casa. Não temas, te diz o Senhor. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Deus, Ele é todo poderoso, irmãos. Aleluia! E esse poder está passando aqui. Porque Ele é fiel, Ele se reúne conosco. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Está preparado para subir neste altar e contar o teu testemunho? Amém. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Amém? Mas nós cremos. Porque nós servimos a um Deus que é vivo e tem o poder de criar aquilo que não existe. Só Ele tem o poder de resgatar. Só Ele tem o poder de salvar. É por isso que nós confiamos no seu amor. É por isso que nós descansamos na sua presença, porque esse Deus é fiel. Eu vou ler o Êxodo 12, apenas o 7, o 12 e o 13. Os versículos anteriores falam a instrução que Deus estava dando ali sobre o cordeiro, como deveria ser feito o sacrifício. Então eu vou ler só o 7, o 12 e o 13, que diz assim: tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que para o Egito era dor e sofrimento, para o povo de Israel era vida, era libertação, era salvação. Haverá esse tempo de ranger de dentes, no qual nós estaremos nos alegrando e glorificando o Senhor, porque Ele irá nos resgatar e irá nos levar para estarmos eternamente com Ele. Esse é o real desejo da igreja. Nós sabemos que aqui o cordeiro era um simbolismo, mas hoje nós temos o nosso cordeiro pascal, amém? Jesus é o sacrifício da nova aliança. Ele entregou a sua vida por nós, nos tirou do Egito, nos tirou do mundo. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos assentou nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o inimigo não pode nos tocar, porque nós temos um dono.
E esse dono pagou um alto preço pelas nossas vidas. Preço de sangue. Amém? Tome posse, irmão. Tome posse do sacrifício da cruz. Ele morreu para nos dar vida. E vida em abundância. Vida com abundância. Tome posse do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Vou repetir o 7 e o 13. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Proteção para a nossa casa. Livramento para a nossa casa. A cruz é a proteção para a nossa casa. É um significado poderoso sobre as nossas vidas. Real, vivo. Eu imagino um bairro com várias casas. E ali, casas de pessoas que são servos de Deus e que não são. E o sangue de Jesus derramado, protegendo e guardando. E o inimigo olha e diz, ali eu não posso tocar, porque ali existem servos de Deus, pessoas de Deus que foram compradas e remidas pelo sangue de Jesus. E ali eles não têm como entrar. E aqui eu falo em casa espiritual, amém? Para tocar nas nossas vidas não tem poder, porque Deus nos guarda, porque o sangue de Jesus é real em nossas vidas, porque a cruz é real em nossas vidas, amém? Deus pagou um alto preço por nós, para nos guardar e nos livrar de todo mal, para ter as nossas vidas como particular tesouro. São os últimos dias da igreja na terra, e Deus nos diz esta noite, reveste a tua casa com o sangue do Cordeiro, o sacrifício da cruz. Prepara a tua casa, prepara os teus filhos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Nós, como mães, temos um trabalho árduo e não devemos fechar os nossos olhos para comportamentos, para atitudes. E aqui alcança os homens também, né? Que nós somos uma só carne, amém? Alcança os varões de Deus e sacerdotes. Não podemos fechar os nossos olhos, porque nesses últimos dias o inimigo tem tentado de todas as formas tocar na vida dos nossos filhos. Mas o sangue de Jesus, aleluia, o sangue de Jesus, irmãos. Glória a Deus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que te comprou e te colocou um selo, que te diz que tu é dele e que ninguém pode tocar na tua vida sem a permissão de Deus. O inimigo, para tocar na vida de Jó, ele pediu permissão. Ninguém pode tocar na tua vida sem a permissão de Deus. O inimigo não pode tocar na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, sem a permissão de Deus. E que nesses últimos dias nós venhamos cuidar daquilo que Deus nos entregou, da herança do Senhor, que venhamos observar, porque tem coisas que Deus nos mostra, que é para que nós venhamos instruir, para que venhamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que eles não venham se perder, porque hoje é muita coisa ainda, não tem nada a ver. O que não tem nada a ver hoje, que pode ser uma coisinha besta, que você diz, é só coisa de criança. Lá na frente, pode ser um desvio de caráter, de personalidade. Lá na frente, pode se tornar o que é pequeno hoje, pode se tornar algo grande. E aí é mais difícil. Aí só o sangue de Jesus mesmo. Então, que nós venhamos cuidar da nossa casa, instruir os nossos filhos. Hoje é o culto das mulheres. E eu sei que aqui tem mães guerreiras. Aqui eu sei que tem mães atalaias do Senhor que tem se levantado e se colocado na brecha. E tem pais também aqui, em nome de Jesus, que tem se levantado e se colocado na brecha pela sua casa, pela sua família, para que o inimigo não tenha vez. Que venhamos continuar nos colocando na brecha. E com teu inimigo não te preocupes, porque dele
O Senhor é quem cuida. A nossa obrigação é preparar a nossa casa. A nossa obrigação, e nós devemos nos preocupar em preparar a nossa casa, em trazer para a nossa casa a presença e o sangue de Jesus. E do inimigo, quem cuida é o Senhor. E a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Peço que a presbítera Andriane leia Abacuque 2, do 1 ao 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém, glória a Deus. Quem tem essa esperança, viva no seu coração. Amém, certamente virá e não tardará. E esse é o real desejo da igreja do Senhor. É para isso que nós estamos nos preparando, amém, irmãos? É para isso que nós estamos aqui, com o nosso coração ardendo, com a expectativa de nos encontrarmos com o Senhor, de estarmos eternamente com Ele. Nada pode se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que certeza maravilhosa, nós também temos essa certeza, que o Senhor está a cada dia nos lapidando, a cada dia o Senhor está nos preparando para que nós venhamos nos encontrar com Ele, e até aquele grande dia a obra será completa. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Porque, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus, por mais que nós venhamos passar por momentos difíceis, e o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quem crê que está sendo renovado esta noite, que diante de lutas e dificuldades, o Senhor tem nos renovado a cada manhã, irmãos. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor, só o Senhor sabe como estão os nossos corações, mas Ele nos renova para viver um novo tempo, Ele nos renova para o cumprimento da sua promessa. Nós trabalhamos, semeamos na presença do Senhor. Mas crê, irmão, no tempo do milagre, nós só vamos fazer igual o povo de Israel. Nós só vamos observar e contemplar a glória de Deus. Porque o milagre quem vai fazer é o Senhor. O nosso trabalho é semear obediência, é semear adoração. A oração que nós não venhamos cessar o nosso clamor na presença de Deus. Porque nós fazemos diferença nesta terra. A nossa oração faz diferença nesta terra. O Espírito Santo está aqui por nós. Mas quando nós subirmos
Oh Deus, só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Estaremos eternamente com Ele e diremos: Senhor, como valeu a pena, Deus, como valeu a pena nos levantar na Tua presença a cada dia. Mesmo que muitas vezes o nosso ser humano não tivesse força, mas o Senhor tem nos renovado, amém? Digo fraco, eu sou forte, glória a Deus. Peço que a amada igreja abra a palavra de Deus. Só me confirma, Lu. Tá. A idade, né? A gente acaba esquecendo. Mas glória a Deus. Toda vez eu esqueço. Deus preparou uma poção esta noite, amém? Tem coisas que nós não vemos, mas nós cremos que Deus está trabalhando. O Deus do invisível está trabalhando ao nosso favor. Está cuidando dos nossos sonhos, da nossa casa, das nossas vidas. Por mais que em alguns momentos nós venhamos nos entristecer com o que acontece no mundo, mas Deus é fiel e Ele tem nos renovado de dia em dia na sua presença e continuará nos renovando até o dia que Ele irá nos arrebatar e estaremos eternamente com Ele. Salmos 126. 121, desculpa, irmãos. É que eu olhei para cá, mas aqui. Salmos 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, aleluia. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Crê, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Ele é o teu escudo! Ele é a tua fortaleza! Ele é o teu Deus forte e poderoso nas batalhas! O Senhor é o teu marido, igreja! Não temas, menina dos olhos de Deus! Não temas, porque o Senhor está contigo! O Deus de Jacó é o teu refúgio. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. Chama o ministério de louvor. Glória a Deus.